Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Márcio Júnior e hoje eu estou aqui para ter uma conversa sobre música com você. Ou melhor dizendo, o que é música? Para mim, vou mostrar para vocês através de um instrumento, que nesse caso é a calimba, o que para mim hoje é música. Depois eu falo um pouco mais, de uma forma mais teórica, mais aprofundada para vocês. Lembrando que sou professor, se você tem interesse em ter aulas mais personalizadas, mais diretas para o que você está precisando, é só me deixar uma mensagem que a gente pode tentar combinar, certo? Então vamos lá. Então pessoal, hoje eu tento perceber que para mim música em alguns momentos é simplesmente estar no presente e se entregar aos sons que ele pode te auxiliar a criar, né? Eu vou estar a partir de agora falando um pouco mais de forma teórica e no final vou deixar uma pergunta para você deixar nos comentários o que é música para você, certo? Eu vou estar utilizando aqui um caderninho que eu escrevi, né? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Já tenho muita informação aqui sobre o que é música, sobre muitas coisas teóricas e práticas, inclusive um curso completo que foi uma proposta que eu fiz para a Audiblanc. Você pode também acessar. Em algum momento posso deixar um link aí na descrição, tá? Mas o que é música, né? Vou ler aqui porque são com minhas palavras. Foi um momento que eu decidi, de alguma forma, escrever 7 coisas, né? Alguns pilares básicos sobre a teoria. Claro que eu posso estar falando também nesse meio tempo, mostrando alguma coisa prática, como eu mostrei para vocês aqui hoje, o que para mim é música, né? Sobre, claro, tem algumas coisas mais teóricas que eu vou falar aqui, mas para mim hoje é estar no presente e fazer um som através disso, né? Me permitir experienciar e criar sons a partir disso, tá? Então, o que é música? Variando de pessoa para pessoa, o conceito do que é música é muito subjetivo, mas o que mais há em comum são as frequências sonoras reproduzidas, pois todo som só é capaz de ser reproduzido e, se estiver na faixa de audição humana ser escutado, através de uma vibração, que geralmente é medido pelo termo Hertz, que a gente coloca Hz, né? Simplificando, sendo ela a quantidade de vibrações que algo propaga em algum material no tempo de 1 segundo. Deste modo, quanto mais algo vibra, seja a corda de um violão, o sopro de uma flauta ou até a palheta de uma calimba, por exemplo,
maior a frequência e, por consequência, mais alto ou agudo será este som. Ao passo que quanto menos vezes vibrar por segundo, mais grave ou baixo será o som. É fato que a teoria só existe para tentar explicar o que sempre existiu na prática, pois os primórdios da música se há registros de mais de 40 mil anos atrás. E claro que as frequências sempre existem, né? A gente está sempre escutando alguma coisa. De uma forma mais tradicional, temos que a música é a arte de combinar sons, ou seja, essas frequências, e expressá-las através dos diversos sentimentos da alma, algo que é inato a todos os seres humanos, inclusive animais, como pássaros, que em seus belos assobios criam melodias inspiradas na grande mãe natureza. Com o tempo, foram criando e organizando nomenclaturas e conceitos para propagar a sabedoria musical de uma maneira mais formal, técnica e de forma que fosse possível o seu registro, que serviria de estudo e memória dessa incrível criação que tanto faz bem à nossa saúde. Algo já comprovado cientificamente, inclusive até em benefício das plantas. Então espero que com o meu som da calimba e com a minha vibração ajude, né, cada vez mais esse lugarzinho lindo aqui na casa da minha avó, cada vez mais florir e espalhar essa beleza que tem por aqui, né? Portanto, se faz importante tomar consciência e selecionar melhor o que se escuta, pois existem padrões sonoros que nos elevam e outros que nos rebaixam energeticamente. Deste modo, a partir de investigações matemáticas pelo filósofo e matemático Pitágoras, pelo que há nos registros, né, descobriu-se uma série de 7 notas musicais que tinham um equilíbrio sonoro, sendo assim soadas bem, né, aos ouvidos, através de uma experiência com a corda, percebendo que através de frações matemáticas formavam as tão conhecidas notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que foram nomeadas muitos anos depois pelo monge Guido de Arezzo, né? Em continuação desses estudos, perceberam que existiam também outras notas intermediárias, que hoje são conhecidas como as notas sustenidas e bemóis, além de outras notas que existem entre elas, né, através das microafinações, que são as comas, mínimas frações entre essas pequenininhas notas também, que são as sustenidas e os bemóis que tem entre as notas naturais, chamadas, como eu falei, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Para finalizar, percebemos também que todo som respeita os seus parâmetros dados por intensidade, que é a força com que ele se propaga, timbre, que diz respeito ao material em que esse som se propaga, altura, relacionando a sua frequência alta, mais aguda, ou baixa, mais grave, e por fim a sua duração, que se trata de quanto tempo o som é propagado. Então, sobre a questão da intensidade, se eu toco fraquinho, você vai escutar dessa maneira. Se eu toco mais forte, a gente tem aqui, foi tão forte que chegou a não sair tão bem o som aqui da calimba. Mais uma vez, fraco e um pouco mais forte. Dá para escutar um pouco melhor, né? Então isso é a questão da intensidade. A questão do timbre é, por exemplo, aqui temos Dó. Mas com a minha voz eu também consigo fazer Dó. Pode ser a mesma frequência, ou seja, a mesma afinação, só que na calimba sai de uma maneira, na minha voz sai outra. Por quê? A calimba aqui eu estou tocando uma palheta e essa vibração está soando a certos hertz, né, por segundo, e ela soa dessa maneira. Só que quando eu faço com a minha voz, como se fosse um assobio, por exemplo, o material, ou seja, o meu corpo, o meu vento aqui, no meu sopro, tocando nos meus lábios, produz certa afinação, né? Da mesma maneira que se fosse um violão, a gente chama o timbre como se fosse a voz de cada instrumento, né? Da mesma maneira que a minha voz, o meu timbre é diferente do timbre de outra pessoa, como o seu, por exemplo, a gente percebe que existem aí toda essa questão para a gente poder estudar na música, tá bom? Então,
Hoje eu tentei mostrar para vocês aí basicamente o que é música para mim e de uma maneira também um pouco mais técnica, explorando aqui nesse final esses 4 principais parâmetros do som, né? Intensidade, timbre, duração e... esqueci algum aqui. E altura, né? Que é se ele é agudo ou se ele é grave. Então, a gente vai investigando o próximo tópico, que vai ser um caso aí de um próximo vídeo, o tripé musical. Quando eu for falar para vocês aqui sobre o ritmo, a melodia e a harmonia. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí se você gostou. Compartilha com alguém que você acha que pode gostar aí de saber um pouco mais sobre essa teoria musical que vem aí para tentar explicar o que há aqui na prática, né? O que a gente já escuta normalmente. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bons estudos. Lembrando que se quiser aprofundar um pouco mais, é só me mandar uma mensagem que a gente pode tentar aí fazer uma aula especificamente com você, uma aula particular ou em grupo, caso você tenha amigos aí que queira estudar junto, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.